A partir de agora, vocês estão sendo gravados, tá bom? Meu canal no YouTube, da qual a aula... uma coisa eu vou dar certeza pra vocês. Vocês não irão viralizar, porque o meu canal só tem 40 pessoas no YouTube, né? E o mundo de hoje não quer saber da palavra de Deus. O mundo quer saber de TikTok, quer saber de dancinha. Ninguém quer saber das coisas de Deus. Mas o começo da catequese, vamos fazer agora uma justificativa da catequese. Por que vocês estão fazendo catequese? A catequese é esse caminho que vai levar vocês aos sacramentos da igreja. E o que são os sacramentos da igreja? Alguns já têm o batismo, a primeira comunhão, e todos vocês, nenhum de vocês tem o crisma, e é por isso que vocês estão fazendo a catequese. Estes sacramentos que eu falei, o batismo, a comunhão e a crisma, são chamados de sacramentos da iniciação cristã, ou seja, é o início da vida cristã. Ou seja, quando nós somos crianças, os nossos pais nos batizam, certo? E qual que é o sentido do batismo? Pelas águas do batismo, nós somos adotados por Deus. E eu não vou me preocupar agora em explicar todos os detalhes, porque a gente vai passar por... Cada sacramento vai ter uma aula que a gente vai falar sobre, né? A gente vai falar da questão do pecado, de como Adão e Eva romperam o relacionamento de Deus, dos homens com Deus. E desde então, o que nós precisamos saber é que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por nós, quando Cristo morre na cruz por nós, Ele nos adota. Nós somos filhos adotivos de Deus. E nós somos adotados ao preço do sangue de Jesus. Então o sacrifício de Cristo na cruz nos liga de novo com Deus. Por isso que nós somos batizados. Tem alguém aqui que ainda não tem o batismo? Então, a Ana Paula vai ser adotada por Deus. Olha que graça. Você vai se, quando o padre te batizar, você vai se tornar filha amada de Deus. Quer dizer que eu não sou filha amada de Deus ainda? Não é nesse sentido que eu quis dizer. As pessoas que não têm o batismo são criaturas de Deus, amadas, criadas por Deus. Mas é o batismo que vai dar filiação. Então, é necessário a gente conhecer esse Deus que nós queremos nos filiar. Por isso que nós estamos fazendo catequese. É necessário conhecermos Deus e a igreja, que é aquela que vai fazer a filiação. E outra coisa, a igreja. Cristo quis a igreja. No Evangelho de Mateus 16, 18, o Senhor vai dizer assim: eu te declaro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus foi subir aos céus, o que ele disse para os seus discípulos? Ide para todos os cantos do mundo, pregai o Evangelho a todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é missão da igreja batizar os povos. Só que a igreja não batiza as pessoas forçosamente. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Tem alguém aqui que está obrigado a estar aqui? Tem alguém aqui que está aqui por obrigação? Porque se tivesse, não adiantaria de nada. Porque se vocês estivessem aqui obrigados, vocês não estariam aqui por amor a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estariam aqui por respeito a alguém, por respeito humano. Então, Deus chamou vocês e Deus não obriga ninguém a se batizar. Nós que vamos até a igreja e pedimos o batismo para a igreja. Vocês estão entendendo? Porque Deus, ele trabalha e respeita a liberdade de cada um de nós.
Se não fosse assim, Deus não seria um pai de amor, Deus seria um grande carrasco, um castigador. E não, Deus é amor. Mas o amor pressupõe a liberdade. Nenhum de vocês está obrigado a estar aqui. Sendo assim, vocês escolheram, estão pedindo para a igreja os sacramentos, e a igreja respondeu, dando-lhes a vocês a catequese, para que vocês saibam tudo o que é necessário, porque, imagina, vocês vão se tornar membros participantes e ativos da igreja. Vocês vão ter deveres com a igreja. Porque, não sei vocês, mas eu não vivo sozinho. Eu vivo com pessoas ao meu redor. E essas pessoas, muitas vezes, precisam de Deus. E quem é que vai falar de Deus para elas? É você. Você vai se tornar um instrumento de Deus no mundo, na sociedade e na sua casa. Mas como que eu vou me tornar um instrumento de Deus se eu não sei quem é Deus? Por isso a catequese está aqui para ajudar vocês. Alguma dúvida até aqui? O segundo sacramento da iniciação, que também pressupõe a catequese, é a Eucaristia. E pela Eucaristia, nós não só conhecemos a Deus, mas nós nos alimentamos dele mesmo. Jesus ele vai dizer na última ceia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E ele vai dizer no Evangelho de João que aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. Ou seja, quando nós vamos na missa, todos vocês já foram à missa, né? Com certeza, vocês estão na catequese. Tem um momento que o padre celebra e a missa eles levantam o pão e o vinho. Mas quando ele faz a oração sobre o pão e o vinho, o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. E vocês veem que tem um pessoal que faz uma fila ali para receber, não faz? Então, ali as pessoas estão indo comungar a Deus. E como que eu posso ter comunhão com Deus se eu não sei quem é Deus? Por isso que a catequese se faz necessário. Até aí tudo bem, gente? A linguagem está acessível? Está dando para entender? Então, beleza. Eu me preocupo muito com isso, porque como professor eu transito entre pessoas eruditas, pessoas não tão eruditas, e às vezes eu falo umas coisas difíceis e esqueço que eu tenho que simplificar. Mas eu acho que está tudo bem, né? A linguagem está tudo bem, né? Então vamos continuar. E o terceiro sacramento da iniciação é o sacramento da crisma, que aqui todos vocês não têm e estão se preparando agora para ter, que é o sacramento da efusão dos dons do Espírito Santo. Então, quando o bispo, e é somente o bispo que pode conceder a crisma, ungir vocês, e vocês serão tocados por 7 dons do Espírito Santo e irão confirmar o batismo de vocês. Como assim? No batismo nós pedimos a entrada na igreja, mas muitas vezes nós somos crianças, então quem pede são os nossos pais quando nós somos bebês. No caso da Ana Paula, ela como adulta ela já pode tomar essa decisão por ela. Mas no caso dos bebês é o pai que escolhe. E o adolescente ou jovem ou adulto no crisma, ele vai falar: é isso mesmo, eu quero confirmar essa graça na minha vida. E você vai receber uma efusão do Espírito Santo. E ali você vai se tornar um missionário da igreja. Como assim missionário? Você vai sair em missão. Você vai ser um sinal de Deus no mundo. Você vai poder, a partir desse sacramento da crisma, participar ativamente da igreja. Participar das pastorais. Você vai poder... os homens, não sei se tem algum vocacionado aqui, mas os homens vão poder seguir a vida religiosa, se tornar padres, vão poder casar na igreja. A igreja abre exceções para casar, não precisa ter crisma para casar na igreja, dependendo da diocese, mas é bom que tenha. Mas o crisma, ele vai confirmar em nós e vai potencializar todos os dons que Deus tem em nós, e nós iremos meio que ficar um foguete, né? Nossa, eu me lembro que depois do meu crisma, eu fiquei com tanta sede de Deus,
que eu perseverei tanto que me tornei o catequista depois. Gente, e Jesus vai dizer assim, Evangelho de São João, 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, João, quem quiser anotar aí para ver depois, João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conheceis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Então por que vocês estão fazendo crisma? Vocês já tiveram um encontro com Jesus. Não tem gente na rua fazendo panfletagem, olha o crisma, não. Em algum momento vocês conheceram Jesus. Não sei quando, não sei como, não sei se foi numa igreja, não sei se foi em casa, não sei se alguém te evangelizou. Eu não sei como você conheceu Cristo. No meu caso, eu conheci Cristo aos pedacinhos, porque eu sempre via a minha mãe, ela ia me evangelizando aos poucos, ela foi me ensinando a rezar, e daqui a pouco eu não conseguia distinguir como que seria uma vida sem isso. Agora teve pessoas, eu não sei, cada caso é um caso, teve pessoas que estavam nas drogas, estava no culto dos demônios, e de repente ela sente no coração Deus falando com ela e de repente se converte. Eu conheço história assim. Agora tem pessoas que foi convidadas para ir na igreja, num retiro, aí vem um pregador e fala, e aquela verdade queima no coração da pessoa e ela larga tudo e contra Jesus Cristo. Eu não sei, em algum momento, em maior grau ou menor grau, Jesus Cristo falou com você. Jesus Cristo falou com a Jeane, Jesus Cristo falou com o Kaique, falou com a Ana Paula, falou com a Kathleen, falou com todos aqui. E em algum momento você ficou, não podia ficar indiferente a isso. Você simplesmente não podia fingir que não estava acontecendo. E você decidiu conhecer mais de Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que nós nos deparamos com a verdade, nós não queremos mais saber da mentira. A mentira, ela não se torna mais tão atraente. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O crisma está aqui para te ensinar a verdade. E quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, para conhecer a verdade, nós temos que seguir o caminho da verdade, que é o caminho da igreja, o caminho que o Senhor deixou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não conseguimos chegar a Deus se nós não seguimos a verdade de Jesus. Eu anotaria isso no meu caderno. É impossível chegar à verdade de Deus sem seguir o caminho de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se conhecermos a Jesus, conheceremos a Deus Pai. E isso é a catequese. Uma segunda passagem está em Oséias 4, versículo 6. Que diz assim, Oséias 4, 6. O meu povo será destruído por falta de conhecimento. Ou em outra tradução, meu povo se perde por falta de conhecimento. Outra coisa que se faz necessária a catequese, o conhecimento das coisas de Deus. Porque eu devo falar aqui já na primeira aula, existe Deus que nos ama e que quer nos salvar, mas também existe o inimigo. E quem é o inimigo? Satanás e seus anjos. Nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouco mais sobre os anjos, aí
Então, Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos, eles buscam, pela falta do conhecimento das coisas de Deus, perder a nossa alma. E vai dizer o Senhor aqui: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quantas pessoas deixam de entrar no reino de Deus, de conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem ninguém que fale de Deus para eles. Não tem ninguém que se disponha a falar das coisas de Deus para eles. Não tem ninguém que diga: Jesus te ama. Não tem ninguém que diga: você é o filho amado de Deus. A catequese é justamente o remédio para que isso não aconteça. Vocês não se perderão por falta de conhecimento. Aí pode se perder por safadeza, pode se perder por cara de pau, agora vai falar que não conhecia, vocês estão fazendo curso, né? Porque Deus também não obriga ninguém a entrar no céu. Deus não obriga ninguém a entrar no céu. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se eu ouvir a palavra de Deus e não deixei que essa palavra frutifique no meu coração, se eu for parar no inferno, a culpa é de quem? Minha ou de Deus? Deus chamou, não chamou? Deus apresentou, não apresentou? E por que a gente faz ouvidos mocos? Mas conhecer a palavra de Deus não é somente uma aula, é viver isso no dia a dia. Tem pessoas que nunca fizeram catequese, mas conhecem mais a Deus do que os grandes teólogos, porque elas têm uma coisa que se chama humildade. E quem tem humildade no coração nunca vai. Se eu chegar assim, eu conheço de Deus, eu tenho 5 faculdades e eu vou me salvar porque eu conheço, isso é orgulho. E os orgulhosos não entrarão no reino de Deus, vai dizer a palavra de Deus. Mas eu conheço algumas senhoras que são analfabetas e elas descobriram que Deus é amor, e elas descobriram muitas outras coisas de Deus. Elas não sabem ler, mas elas entenderam o conhecimento de Deus em seu coração. O que agrada mais o coração de Deus? O coração humilde ou o coração soberbo? A questão é, ao conhecer a palavra de Deus, temos de ter humildade e admitir uma coisa importante. Quem tem que mudar sou eu, não Deus. Eu anotaria isso. Quem tem que mudar sou eu, não Deus. Então, às vezes, a palavra de Deus vai te contradizer. Às vezes, a palavra de Deus vai falar para você mudar. Às vezes, a palavra de Deus ela vai ser doce como mel ou vai ser amargo como fel. Vai depender de como está a sua vida. Mas diante de Deus é a verdade. Deus não muda. Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã, se diante de Jesus Cristo a minha vida se mostra contrária às palavras de Cristo, quem tem que mudar sou eu. Porque eu falo isso, tem um monte de gente da igreja, fora da igreja, que diz, tem que reescrever a Bíblia. A Xuxa um dia disse isso, né? Nós vamos reescrever a Bíblia. Quem ela pensa que é para mudar a palavra de Deus? A gente tem que ler a Bíblia agora, porque agora os tempos são modernos. Não, Deus ele não é moderno, Deus ele não é antigo, Deus não é Deus é Deus, Deus ele é o que sempre foi. Se Deus pedir para nós mudarmos, quem temos que mudar somos nós. Deus é a verdade. Alguma dúvida está aqui?
Então, diante dessa palavra de Deus, eu convido vocês a abrir o WhatsApp, que lá vocês vão encontrar um texto que é o texto que a gente vai trabalhar agora, certo? E eu vou abrir aqui no meu celular para acompanhar, mas o Matusael pode abrir no seu catecismo, na primeira sessão do catecismo. Eu queria saber o seguinte: é necessário ou não fazer catequese depois dessas primeiras palavras? Sim, necessário sim. Porque tem gente que pensa que catequese é só um curso só pra eu não ficar de fora dos grupos da igreja, né? Todo mundo tem, eu também tenho que ter. Não, é muito mais profundo que isso, irmão. Catequese é para você encontrar com a verdade de Deus, e essa verdade é o que vai salvar a tua alma, certo? É essa verdade que morreu por você na cruz. Gente, nós que somos católicos, eu anotaria isso também. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade não é um conceito, uma ideia. A verdade é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, outra coisa. Gente, a sala do Google Meets, ela só tem 1 hora de duração. Daqui a 10 minutos, 11 minutos, vai encerrar essa sala. E o que eu faço? Eu fecho e eu mando um segundo link no grupo que vocês entram, tá bom? Mas aí a gente ainda tem 10 minutos, e 10 minutos com o professor é 10 minutos. Então vamos continuar. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre 2 temas: a fé e Deus. Nesses primeiros 10 minutos eu quero falar sobre a fé. Vocês têm o texto diante dos olhos? Eu creio, nós cremos, primeira sessão? Vocês estão com o texto aí diante dos olhos de vocês? Tá no grupo do WhatsApp, Crisma Online Boa Morte. Se vocês não conseguiram achar, eu espero achar. Quem achou, faz assim, joinha. Achei. Tá no grupo do WhatsApp. Eu mandei com o título texto da aula de hoje, primeira sessão, eu creio, nós cremos. Conseguiram achar? Tawane, você conseguiu achar? Eu não entendi o que você falou, Felipe, cortou. Ah, beleza. Não, eu só estou orientando as pessoas aqui a acharem o texto no WhatsApp. O texto eu já encontrei. Beleza. Conseguiu achar, Kathleen? Então, beleza. Bom, e o texto vai dizer assim. Vocês me escutam bem? Tá cortando? Eu estou escutando perfeito. Beleza. Quando professamos nossa fé, começamos por dizer creio. O que está querendo dizer esse texto aqui? Vocês já ouviram aquela oração, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Já ouviram essa oração? Faz sempre em toda a missa. Essa oração, ela resume os artigos principais da nossa fé. E o estudo da catequese, meio que a gente vai passar por toda essa oração, explicando ponto por ponto. E o primeiro ponto é creio, né? Crer significa acreditar, né? Então vamos continuar. Começamos por creio ou cremos. Portanto, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntemos a nós mesmos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece. Resposta que ao mesmo tempo traz uma luz superabundante ao homem que busca sentido último da sua vida. Conhecemos, pois, por considerar essa busca do homem
depois da revelação divina pela qual Deus vem ao encontro do homem. E finalmente a resposta da fé. Então, a primeira coisa, todos nós aqui temos fé. Porque, assim, acontece de vez em quando pessoas que não têm fé, que procuram a catequese para ver se eles começam a acreditar em alguma coisa. Não sei se é o caso de alguém aqui. Mas a gente presume que todas as pessoas que pedem inscrição na catequese têm fé, acreditam em Deus, certo? Creio que todos aqui cremos em Deus, beleza? Se cremos em Deus, o que significa crer? O que é fé? Né? Alguém quer comentar? Pode participar da aula. O que é fé para vocês? Gente, não tenha medo, o professor não está aqui para julgar vocês, tá? O que é fé? Será que a fé é um sentimento? Ou será que é mais que um sentimento? Bom, como vocês estão tímidos, fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu anotaria isso. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Ora, eu posso ter fé em muitas coisas, não só em Deus. Eu não estou vendo, por exemplo, as bactérias que tem aqui na minha mão, certo? Mas eu sei que elas existem. Eu teria então fé nas bactérias? Estranho dizer isso, né? Mas, várias coisas eu não vejo, mas eu acredito, né? E Deus, eu também não vejo. Eu não sei se vocês aqui já viram Deus. Eu nunca vi. Mas eu creio firmemente que Ele existe. Ok? Só que a fé em Deus, ela pressupõe que nós acreditemos que Ele exista, mesmo sem poder vê-lo. Porque se nós pudéssemos vê-lo, não seria fé. Por exemplo, eu tenho fé que essa garrafa existe? Não, porque eu estou vendo ela. Eu não preciso ter fé. Eu preciso acreditar que ela existe. Ela é uma evidência por si mesma. Mas eu tenho fé que Deus existe porque Deus, Ele fala comigo, manifesta sua vontade para comigo, porém, Ele não se demonstra fisicamente, como eu estou me demonstrando aqui na frente de vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, o que seria não ter fé? Tomé, quando ele viu Jesus, assim que ele se ressuscitou, os discípulos viram Jesus. Tomé não estava na hora, né, que Jesus apareceu para os discípulos depois da ressurreição. E todo mundo falou, a gente viu Jesus, ele ressuscitou. E Tomé, ele disse o quê? Se eu não tocar o meu dedo no seu lado aberto, se eu não tocar em Jesus, eu não acredito. E quando Jesus aparece para Tomé, ele fala, toca aqui na minha ferida, toque em mim, eu estou aqui. E Tomé vai dizer o quê? Meu Senhor e meu Deus. Mas Jesus vai falar, ó, você creste porque você viu. Feliz aqueles que nunca viram, mas creem. Então felizes somos nós que não vimos Jesus pessoalmente, mas que cremos nele. Porque a fé, ela é superior às outras virtudes. Se você não tem fé, nada faz sentido. E agora, antes da gente trocar de sala, eu faço um questionamento para vocês. Qual é, então, o sentido da vida sem a fé? Será que a gente está aqui para nascer, viver, engordar, pagar boleto e morrer? Esse é o sentido da vida? Será que nós só existimos para morrer?
Será que nós nascemos para morrer e depois acabou tudo? Será que a vida seria assim tão triste? E como que a gente vê Deus em tudo isso? Então agora a gente vai trocar de sala, tá bom? Vocês podem estar saindo. E eu vou aqui mandar um novo link para vocês, tá? Tá bom. Bom, gente, estamos voltando para continuar o nosso ensino. Vamos então continuar. Alguma dúvida até agora? Outra coisa, no final da aula eu sempre gosto de estar perguntando para cada aluno alguma coisa que cada um aprendeu, um ensinamento que enriqueceu a sua vida. Então vamos continuar, tá bom? Se nós... Ana Paula, respondendo o que você perguntou aqui no grupo, você que perguntou onde adquiriu o catecismo. Depois eu vou enviar link de editoras para você, aí você... Mas assim, vende em qualquer editora, qualquer. É assim. E é bom que você pode comprar as versões atualizadas, né? E é sempre bom o católico estudar o catecismo da Igreja Católica para entender a nossa fé, a nossa doutrina. Mas vamos lá, continuando o nosso ensino. O homem é capaz de Deus. Pois bem, qual seria então o sentido da vida humana? E a primeira coisa que eu pergunto para vocês, este mundo, este universo, a gente sabe que o nosso planeta Terra, ele é um pontinho no universo, né? Você tem o planeta Terra, aí você tem o sistema solar, aí você tem as galáxias, e você tem galáxias dentro de galáxias, e você tem um universo quase que infinito. Mas olha, por exemplo, o nosso mundo. Olha, por exemplo, eu vou falar agora um pouco de ciência, porque a ciência também fala de Deus, sabia? Olha, por exemplo, o nosso planeta está no lugar certinho aqui do sistema solar para ter vida. Se o nosso planeta fosse mais perto do Sol, a gente não teria vida porque ele ia estar muito quente. Se a gente estivesse muito longe, nós estaríamos com tudo congelado. Agora a gente está no ponto certinho onde a vida aconteceu neste mundo. Gente, será que isso é ao acaso? Será que o universo surge ao acaso? Como que surge o universo? Também é muito fácil falar, porque Deus quis. Não, Deus quis, mas ele tem
uma forma de deixar uma assinatura na sua criação. E uma das criações prediletas de Deus somos nós, o ser humano. E eu vou fazer uma pergunta aqui bem filosófica, eu sou professor de filosofia também, né? E uma das perguntas que eu faço para vocês é: já percebeu que por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, nós ainda não somos plenamente felizes? A gente pode buscar, trabalhar, estudar, mas sabe, sempre tem um vazio dentro de nós. Já percebeu o vazio dentro de você? Sim. E eu percebo Você está todos... satisfeito? Nunca a gente está satisfeito, né? Ou a gente sempre quer mais, mais, mais. E o que isso tem a ver com Deus? Pode falar, mãe. Assim, eu não estou podendo ficar na aula direito, porque o técnico chegou logo agora para arrumar a internet, Tá tá? bom. Aí, então, se eu entrar e sair, é só hoje, me desculpe. Maravilha. Então a gente... Tá ouvindo as batidas, né? Aham. Então a gente continua sem problema. Mas você quer falar alguma coisa antes de deixar? Não, depois eu concluo junto com você. Tá bom, hein? Volta logo, hein? Tá. Ó. Então vai dizer o catecismo. Desejo de Deus. Pessoal, alguém quer ler? Participando da aula. É o número de 27. Desejo de Deus. Alguém quer ler? Tá bom, eu leio. Pode ler então. Pode ler. Por favor. É que ajuda o professor com a voz rouca. Ok. É só o 27? Vai lendo. Escada para cá, escada para lá, escada para cá. O desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana... Ó, só um minuto aí, Matusael. Sônia, tá ouvindo? Fecha o microfone. Acho que ela deixou o microfone aberto. É isso, desativou. Pode continuar, por favor. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a experiência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Muito bem. Você pode ver que tem umas diferenças de tradução do texto que o Matusael leu, que ele está lendo direto aqui do catecismo, né? E o nosso, porque eu peguei uma versão do português de Portugal, que é a que tem online na internet. Mas não tem problema, dá para entender, é o mesmo sentido. E a primeira coisa que o catecismo está querendo dizer é que o ser humano, ele nasce com um buraco infinito dentro de si. E esse buraco ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Olha a lógica é o seguinte: se eu tenho um buraco dentro de mim, infinito, se eu tentar preencher ele com coisas passageiras, vamos lá, dinheiro, sucesso, luxo, ostentação, por mais que tudo isso seja bom, isso nunca vai nos saciar, porque o ser humano, você não consegue tapar um buraco infinito com coisas temporais. Então somente Deus pode satisfazer o nosso coração, porque só Ele é infinito para tapar o buraco infinito. Vocês estão entendendo? Linguagem bem simples. Mas
Isso não é tão claro para nós seres humanos, porque aqui neste mundo, as coisas temporais, as coisas materiais, as mentiras, os egoísmos, o pecado, ele meio que turva a nossa inteligência. E nós não conseguimos ver em Deus a nossa felicidade, e sim as coisas criadas. Quantas pessoas você conhece que não querem vir para a igreja, não querem saber de Deus? Porque... Não acredita em Deus, né? E também, Pro. isso, não acreditam em Deus. Infelizmente, eu passo isso com minha filha. Minha filha, ela não acredita em Deus. E ela foi batizada, fez primeira comunhão e é crismada, e hoje ela vem com essa história que Deus não existe. Eu fico Então, muito triste. e sabe por que isso é triste? Porque Deus, ele está dentro de nós, e o pecado, as coisas do mundo, faz com que essa presença de Deus fique mascarada dentro de nós. Mas a gente nunca pode perder a esperança, porque Deus continua dentro de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa miséria. Só que Deus, ele não obriga ninguém a nada. Você lembra que eu falei da liberdade? Então Deus, ele vai ficar ali quietinho e vai dando sinais. A questão é o seguinte: sempre Deus vai chamar o ser humano para conversar, de alguma forma. E o ser humano é um ser religioso em si. Você olha, por exemplo, todas as civilizações do mundo têm uma religião, todas. Os índios têm a religião deles, o pessoal lá do Oriente tem a religião deles, todas as culturas, o pessoal da África, o pessoal da Grécia Antiga, o pessoal da Grécia Antiga tinha muitos deuses, né? A questão é o seguinte: por quê? Porque o ser humano, ele tem essa questão de não se contentar apenas com esse mundo, com esse tempo. Ele quer transcender, ele quer chegar a... Ele quer satisfazer a sua angústia. Quem sou eu? Quem me criou? E para onde eu vou? E muitos povos não conheceram o verdadeiro Deus, a verdadeira religião, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não o impediram de tentar falar com Deus da maneira deles. Sendo assim, é claro, a partir do momento que nós encontramos Jesus, caminho, a verdade e a vida, a gente abandona as falsas religiões, a gente abandona os falsos deuses, mas até com um ateu, nosso Senhor pode falar e dialogar. Mas como é que um ateu ou alguém que não crê em Deus chegaria a conhecer a Deus? Olhando o mundo criado. Veja, pessoal, nós vivemos em um mundo criado perfeito. 4 estações do ano. Tanto que o ser humano está mexendo com a natureza, né? Porque se o ser humano não mexesse com a natureza, ia estar tudo ordenado, né? O ser humano, o universo criado em ordem, o nosso planeta Terra numa zona habitável certinha em relação ao Sol. Gente, tem um arquiteto que fez isso. Vocês olhando os prédios por aí, vocês conseguem ver, nossa, um arquiteto, um engenheiro trabalhou muito bem aqui, o prédio está de pé. E vejam o mundo como um prédio que foi construído por alguém. Quem criou? E ao mesmo tempo, nós, seres humanos, quem nos criou? E quem nos criou deixou uma assinatura dentro de nós, a assinatura do arquiteto. E Deus, ele vai começar a falar conosco. E como que Deus vai falar conosco? Através da criação, do mundo, da natureza. Então, através, por exemplo, aí eu vou continuar a leitura aqui.
porque a leitura vai dizer mais, ó. Eu vou dar pro 28. De muitos modos, na sua história e até hoje, os homens exprimiam sua busca por Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos. Apesar das ambiguidades de que poderiam enfermar, essas formas de expressão são tão universais que podemos chamar ao homem ser religioso. Foi o que eu já comentei, né? Que o ser humano ele tem essa necessidade de buscar aquilo que é espiritual. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e limites de sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para o atingir e o encontrar. Na verdade, ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, movemos e existimos. Então, o ser humano ele busca a Deus. E Deus ele vai se fazer disponível para ser encontrado. E tudo isso faz com que o ser humano se aproxime de Deus. Deus está perto de nós. Só que, por estar tão perto de nós, nós não percebemos, porque Deus, ele sustenta toda a criação, e por Deus sustentar toda a criação e nós fazemos parte da criação, muitas vezes nós não percebemos que estamos tão próximos do Criador, né? Nós estamos tão próximos do Criador. É meio que assim, imagina como que um peixe vai se identificar na água, se a água é tudo que ele conhece. Será que o peixe poderia falar que a água não existe? Nós somos como peixe na água. Será que nós podemos dizer que Deus não existe? Se Deus é tudo o que nós aqui estamos e fazemos? Gente, a aula de hoje é meio complicada, depois vai ficando mais fácil, tá? Vamos dizer que Deus é o ar que nós respiramos, assim como a água é o habitat do peixe. E por muitas vezes a gente não vê o ar, a gente não está ligando se o ar existe ou não. Mas sem o ar o que acontece? A gente morre. E sem Deus, o que acontece com a gente? A gente deixa de existir. Porque se Deus é criador e nós somos criatura, é Deus que nos sustenta na nossa existência. Porque se Deus ele dormisse um segundo, tudo deixava de existir. Vocês estão entendendo? Se Deus deixasse de existir por um segundo, nada existiria. Ou seja, Deus sustenta tudo no ser. Quer dizer, Deus ele dá existência a tudo que existe. Mas uma coisa, a gente não pode dizer que, por exemplo, essa garrafa aqui tem um pedaço de Deus. Não. A garrafa faz parte da criação e Deus sustenta a criação. Porque tem uma heresia, uma doutrina errada que chama panteísmo, que fala que Deus é o mundo, que Deus é tudo. Não. Deus é criador do mundo. Deus não é o mundo, ok? E nós somos parte da criação de Deus. Sendo parte da criação de Deus, nós só existimos porque Deus existe. E se Deus dormir, se Deus fosse, sei lá, se Deus deixasse de existir por um segundo, tudo que ele criou deixaria de existir também. Então Deus, o fato de nós estarmos aqui vivos e falando sobre isso, demonstra que Deus está me preservando a minha existência nesse momento. Profundo, né? Vocês esperavam ouvir uma coisa dessa na catequese? É porque aqui as coisas vão ficando mais profundas, mais filosóficas, né? Gente, não vai dar para ler o texto todo, então eu vou separar aqui um período... outra coisa. Vamos lá, caminhos de acesso ao conhecimento de Deus, número 31. Os outros, o que eu pulei? Eu pulei, por exemplo, uma passagem do Salmo, né, que vai dizer assim, né,
exulte o coração dos que procuram o Senhor, né? Mas tem aqui um texto que é de Santo Agostinho, que vai dizer assim: és grande, Senhor, e altamente louvável, tá? Acima do ponto 2, tá? Esse texto. Grande é o teu poder e a tua sabedoria é sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te pretensiosamente. Ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu rejeitas os soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu próprio a isso o incitas, fazendo com que ele encontre suas delícias no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração não repousará enquanto não repousar em ti. E o que significa? Que o ser humano, quando busca a Deus, ele só vai se saciar quando repousar em Deus. Ou seja, porque Deus nos criou para Ele. Tudo na criação tem uma finalidade, né? Qual é a finalidade da água para nós humanos? Ela está cheia. Hidratar. Mas também gerar vida, também a agricultura. Qual é a finalidade, por exemplo, das abelhas? Deus criou tudo com uma finalidade. A finalidade das abelhas é fazer mel, polir as flores. Sabia que se não tivesse as abelhas, boa parte da natureza ia morrer? Porque precisa ter as abelhas que polinizam as flores. Qual que é a finalidade dos gatos? Aí vai ter a finalidade dos gatos. Dos cachorros, vai ter a finalidade dos cachorros. Qualquer coisa na natureza, das cachoeiras. Agora, a pergunta fica difícil quando fala qual é a finalidade do ser humano. Qual que é a nossa finalidade, então? O que a gente está fazendo aqui? Qual a sua opinião, Matusael, sobre isso? Qual é a sua finalidade? Hã? Tem aquela filosofia que a gente aprende na escola, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Natural. Mas a gente vai passando o tempo e a gente descobre que não é só isso, né? O ser humano em si não quer só isso. Muito bem. Ana Paula, qual é a sua finalidade nesse mundo? Por que você está aqui, filha? Não sei te dizer. Alguém mais quer partilhar? Gente, aqui é o momento da A aula. minha finalidade no momento é ficar mais próxima a Deus. Eu estou num momento que quero ficar mais próxima a Deus possível. Isso, e a questão é, qual é a finalidade do ser humano? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Alguma outra coisa na natureza, por exemplo, no livro de Gênesis, Deus criou o mundo, mas quando ele criou o homem, ele falou que criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou, sei lá, o leão à sua imagem e semelhança? Não. Ele criou os anjos à sua imagem e semelhança? Não. Ele criou, sei lá, qualquer coisa da criação à sua imagem e semelhança? Não. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, eu, você, nós somos espelhos de Deus. Então, o que está dizendo Santo Agostinho nesse texto? Que Deus nos criou com uma finalidade: amar a Ele. Nós somos criados para amar a Deus. E é por isso que quando nós estamos distante de Deus, nós somos infelizes. Olha que conclusão bonita, né? Se nós somos criados para amar e servir a Deus, estar distante de Deus é a infelicidade completa. Porque fizeste-nos para ti, Senhor, e nossa alma não repousará, não ficará em paz enquanto não repousar em ti. Só que aí eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? A ruim. Eu quero a boa. A boa vem depois. Vou lá. A notícia ruim, entre aspas ruim, é que você nunca vai ser feliz neste mundo. Nossa, que banho de água fria.
Aí as pessoas falam que a vida é feita de momentos, né? Então, Feliz, você... gente, a notícia ruim é que a gente vai ter momentos de felicidade, momentos de alegria, mas nunca a gente vai estar plenamente feliz. Nossa, felicidade pessoal, olha o Felipe, ele é a felicidade. Não. Porque este mundo existe doença, neste mundo existe pobreza, neste mundo existe pecado, neste mundo existe miséria, e neste mundo nós somos então, nesse mundo a gente somos peregrinos, que significa nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em test drive, a gente está aqui neste mundo para corresponder à vontade de Deus, porque o Senhor nos fez para Ele, né? E quando que nós iremos então realmente ser plenamente felizes? Lá no céu. Lá no céu não existe guerra, não existe dor, não existe tristeza, não existe tribulação, não existe doença, não existe boleto. Brincadeira. Lá no céu só existe Deus e aqueles que amam a Deus e a criação de Deus, e lá nós iremos ser plenamente felizes, plenamente satisfeitos. Lá no céu nós seremos a nossa alma vai se unir com Deus e nós seremos plenamente felizes. E não dá para ser assim neste mundo. Mas isso não significa que você vai ser um infeliz nesse mundo. Mas a felicidade plena é somente no céu. E isso faz com que a minha vida aqui neste mundo seja boa, alegre e feliz. E que os sofrimentos que o Senhor coloca na nossa vida, o desemprego, às vezes, uma pessoa da família que não quer se converter, às vezes, né? Isso vai fazer com que a gente não sofra com aquela cara de... O cristão, ele sofre assim, ó, com um sorriso no rosto. Porque tudo ele pode naquele que o fortalece. Porque o cristão, ele sabe que a vida dele não é neste mundo. Que nós somos estrangeiros aqui. Sabe, já ouviu falar a palavra paróquia? Paróquia. É a igreja que nós vamos, né? Paróquia. Paróquia significa acampamento, né? É uma palavra tipo lugar temporário, ou seja, quando nós vamos para a igreja, nós vamos ir para o nosso acampamento nesse mundo. Por quê? O templo, a igreja celeste definitiva é lá no céu. Opa, a aula tava aqui embaixo, de repente já deu uma guinada, né? Pum! Por quê? Fizeste no Senhor para ti, e não repousaremos enquanto não repousarmos em ti. E é por isso que eu, você, todos nós, temos o desejo de Deus. Eu não tenho desejo de nada. Eu não sinto Deus no meu coração. Muitas vezes porque nós estamos muito cheios das coisas do mundo. É muita TVzinha, é muito TikTok, é muito Big Brotherzinho, é muito rede social. E realmente essas coisas nos distraem das coisas espirituais. Uma coisa, se vocês querem perseverar na oração, na vida com Deus, é focar, ter os olhos no Senhor. E nisso, Deus vai falar para você o que você vai ter que largar. Como na nossa vida de caminhada, nós temos que largar muitas coisas. Mas tem uma frase que resume tudo, é deixar tudo pelo tudo. Deixar tudo pelo tudo. E Satanás, ele vai tentar Jesus no deserto. E ele vai oferecer para Jesus todos os reinos do mundo. Todo o dinheiro, todas as mulheres. Mas Jesus, ele vai dizer o seguinte, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que significa dizer isso? Não só de celular vai viver o Felipe, mas da palavra de Deus. Não só de viagens, passeios vai viver o Felipe, mas da palavra de Deus. Isso significa que eu vou ter que deixar tudo? Não, gente. Quem tem Deus em primeiro lugar, em seu coração, quem sabe que a sua vida vai ser na pátria celeste, certo? Vai viver o
o celular com santidade, vai viver suas viagens com santidade, vai viver seu casamento com santidade, vai usar dos bens materiais e criados com santidade. Você pode ter uma pessoa que é rica e é santa porque ela não se apega ao dinheiro. E ela vai usar do dinheiro para fazer o bem. E você pode ter um pobre miserável que só pensa em dinheiro. E mesmo assim, não vê Deus nas pequenas coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desapegar da matéria. E quando eu falo desapegar da matéria, é não colocar nada que é criado no lugar do Criador. Eu não faria isso, não colocar nada que é criado no lugar do Criador. Temos que devolver dentro do nosso coração, porque o Senhor nos criou com o desejo, né, de buscar a Ele, né? Então nós temos que colocar no nosso coração uma meta: Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa missão. E é isso que a catequese se propõe a mostrar para vocês. Que Deus é o primeiro lugar. E se tem algo que está ocupando o lugar de Deus, em nome de Jesus, irmão, tira hoje. E não é amanhã nem depois, tira agora. Tem algo que está ocupando o lugar de Deus? Tira agora e bota Deus no lugar. Deixe que o Senhor reine em seu coração. Cristo vive, Cristo reina e Cristo impera. E se não for assim, não tem outra opção, gente. Ou santos ou nada, ou Cristo ou nada. Alguém quer dizer alguma coisa? Já falou tudo aí. Pois bem. Então, pessoal, eu tô aqui pulando o texto que não dá tempo de ler tudo. Mas aqui no texto vai dizer o seguinte: dá para conhecer a Deus olhando a criação. Eu já falei um pouco sobre isso. E olha que Santo Agostinho vai dizer, que bonito. Ele vai dizer, Santo Agostinho, eu vou imaginar que ele estava num lugar bem bonito, com uma natureza bem bonita assim. E ele vai dizer assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, do ar, que se dilata e difunde, interroga o céu, interroga essas realidades, todas respondem: estás a ver como somos belas? A beleza delas é o seu testemunho de louvor. Ou seja, a beleza que você encontra na natureza, no mundo e tudo aquilo que é criado, a ordem, espelha a beleza do Criador, a beleza de Deus. E nós, quando buscamos a Deus pela razão, ou seja, agora para encerrar a aula eu vou falar um argumento de Santo Tomás de Aquino para chegar à existência de Deus pela razão, que é o argumento de que tudo que se move é movido por algo. Por exemplo, eu estou com sede, estou movendo essa garrafa na minha boca. Essa garrafa se moveu sozinha? Não, Quem moveu ela? você. Eu. Agora, por exemplo, eu, Felipe, não, vamos ficar aqui na garrafa, né? Essa garrafa, ela veio de uma loja, né? Ela parou sozinha na loja? Quem colocou ela na loja? Alguém? Um distribuidor, um vendedor, né? E o distribuidor pegou essa garrafa da onde? Fábrica. Da fábrica. E a fábrica, ela... como que ela fabricou a garrafa? Um plástico que ela pegou em outro lugar. Ou seja, pegou, sei lá, petróleo, né? Vamos lá, plástico, petróleo. E como que e o petróleo se transformou em garrafa sozinho?
Onde que estava o petróleo antes de ele se tornar uma garrafa? Um plástico. Extraído do mar. Estava no mar. E como que o petróleo foi parar no mar? Você tá vendo? Vai ficando, né? Tá complexo, né? Deus. Hã? Não, dizem os cientistas que petróleo é dinossauro derretido, né? Os fósseis do dinossauro que viraram petróleo, né? Com o tempo. Quem colocou os dinossauros lá mesmo? A explosão não foi. Não, vamos pensar o seguinte. Eu tô aqui vendo os movimentos. O que move uma coisa, que move outra coisa, que move outra coisa. Só que eu tô fazendo um movimento de regredir. Eu tava saciando minha sede ao fim de parar nos dinossauros. Que viagem é essa? Calma aí, vocês vão entender. Beleza. O que moveu os dinossauros, talvez foi outros dinossauros, que moveu outros dinossauros, mas a gente vai chegar na primeira vida, né? E quem criou a vida? Vamos dizer, Deus. Mas quando Deus ele cria a vida, talvez ele colocou ali um sistema para que as vidas se evoluíssem, não sei. Mas quem criou, como que a vida se tornou possível? Porque a gente estava num planeta, numa zona habitável, com água e gerou a vida, certo? Deus ele preparou tudo isso. E quem colocou esse planeta nesse lugar habitável, quem moveu esse planeta para esse lugar, criou o planeta Terra desse jeito? Aí você fala, a gente vai indo na razão, não vamos usar Deus, né? Porque é muito fácil. Talvez foram os meteoros que bateram ali, fez a Terra surgir ali. E quem moveu aqueles meteoros para bater ali? E quem moveu os meteoros? Da onde que você vai indo? Aí você vê que não dá para ir ao infinito. Você precisa saber o seguinte: se tudo que se move é movido por algo, e a gente viu que tudo foi movido por algo, algo que moveu algo, que virou algo, que virou algo. A primeira coisa que se move tem que ser imóvel. Cuidado que vai bugar o cérebro agora. Ou seja, se Deus ele foi aquele que primeiro moveu as coisas, quem moveu a Deus? Perguntando, se Deus foi o primeiro que criou as coisas, quem criou a Deus? Ou seja, Deus, ele é o princípio do movimento de todas as coisas, que gerou todas as coisas, e ele necessariamente tem que ser imóvel e incriado. Ninguém criou a Deus. E Deus, imóvel, iniciou o movimento. Significa o que então? Você vê que pela uma garrafa de água eu regredi e cheguei a Deus. E isso foi só pelo uso da razão. Eu não citei a Bíblia, eu não citei nenhum livro de santo, certo? Foi pela razão. Mas a razão, pessoal, ela pode dar a existência de Deus para nós. Mas ela não vai dizer se Deus é amor. Não é a razão que vai dizer que se Deus me ama ou não. Não é a razão que vai dizer se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é que vai dizer isso para mim? A fé, né? Pela razão eu posso chegar à existência de Deus, mas eu não posso conhecê-lo. E é por isso que a catequese se faz aqui, para alimentar a fé de vocês. Sendo assim, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. E agora eu vou aqui encerrar a gravação